Continuando então, pessoal, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o verniz cavitário, que é um outro material de proteção do complexo dentino pulpar, tá? Que tem outras características. Esse verniz cavitário, ele é um composto, tá? É um líquido e é composto à base de resina dissolvida em solvente orgânico. O que é essa resina dissolvida no solvente orgânico? Assim, esse verniz, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, sobre o verniz que protege madeira, né? Quando a madeira ela fica exposta à luz solar, chuva, né? A madeira acaba se deteriorando, né? E a gente coloca um verniz para poder proteger. Aquele verniz é uma capa protetora de uma madeira, por exemplo, que vai proteger aquela estrutura. O verniz cavitário, aqui também é um material que vai vedar, que vai proteger uma cavidade dentária, tá? Então ele é uma resina que tem um componente que é dissolvido em solvente orgânico. O que são esses solventes orgânicos? O cloroforme, o éter ou a acetona, tá? Isso aí vai depender do fabricante e do produto. Esse verniz cavitário, inclusive, ele é um dos materiais que tem um cheiro muito característico, forte, próprio de consultório odontológico, né? Quando a gente usa, a gente sempre associa, isso aqui é cheirinho de dentista, certo? Então, esse verniz cavitário, ele é esse produto, tá? Que vai fazer uma vedação dos túbulos dentinários. Os túbulos dentinários, como o próprio nome diz, são túbulos microscópicos muito fininhos que estão dentro da dentina, certo? Então, esses túbulos dentinários, eles estão dentro da dentina, tá? E esse verniz cavitário vai vedar esses túbulos. Vão reduzir a irritação pulpar, não é? Se a polpa tiver sofrendo algum tipo de agressão, esse verniz cavitário ele vai reduzir essa irritação pulpar. É um produto com característica isolante, tá? Então a gente coloca essa camada desse verniz, ele vai fazer um isolamento da cavidade e também funciona como barreira de proteção contra materiais muito ácidos, tá? Tem circunstâncias em que a gente precisa usar, fazer certos não é tratamento, mas colocar determinados materiais na cavidade que tem uma acidez elevada, tá? Tem uma acidez elevada, desculpe. E a gente usa esse verniz cavitário no sentido para fazer essa barreira de proteção contra esses materiais muito ácidos. Aqui nós temos o exemplo de um verniz cavitário, certo? A marca da Biodinâmica, o nome Varnal. Só que existem também diferentes marcas, diferentes fabricantes, tá? Um outro muito conhecido também é o Cavitini, mas independente da marca, ele é um verniz cavitário. Aqui ele está sendo aplicado, certo? Em uma cavidade. Percebam o brilho da cavidade aqui, certo? Essa cavidade ela tá brilhosa por conta do verniz cavitário. Nós temos uma área aqui bem escurecida nessa parte mais inferior da cavidade, tá? Que é uma dentina terciária, uma dentina reacional ou uma dentina reparadora. E o verniz ele vai ser aplicado para que depois ele está fazendo uma proteção dessa cavidade e posteriormente essa cavidade vai ser selada com outro tipo de material, que é o que nós vamos ver mais para frente, certo? Então, no final dessa aula, né, agora nós já percebemos, nós temos o início do fechamento de uma cavidade dentária, né? Nós temos o início do tratamento de uma cavidade dentária. Eu tenho uma cavidade, um exemplo aqui, né? Eu tenho uma cavidade que foi feita, né, depois da remoção de tecido cariado, tem uma área, né, de dentina, tem uma área com cimento de hidróxido de cálcio, né? O complexo dentino pulpar nessa região está protegido porque era uma área de maior profundidade, né? Foi aplicado o verniz cavitário, tá? Nessa circunstância aqui a gente pode ver também que a cavidade dela está um pouco mais brilhosa, certo? E aí agora o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos fechar essa cavidade, né? A base da cavidade, a parte mais próxima da polpa, a dentina está protegida. Como é que a gente vai fechar essa cavidade agora, tá? Então, esse é o assunto do nosso próximo módulo. Nós vamos conversar sobre os materiais restauradores provisórios, certo? Que é o nosso próximo passo.
tá?